Bom dia, Irana. Desculpa eu não ter enviado nada para você ontem, é que eu tive a tarde ocupada e, enfim, à noite eu não tive tempo também, estava fazendo algumas coisas, mas o que eu penso, meu entendimento acerca desse recente posicionamento do STF. Eu vou falar, na verdade, duas coisas e a segunda, ela acaba sendo duas também, né? Porque você tem uma subdivisão aí. Então, veja, em primeiro lugar, a questão mesmo do ensino religioso, do ensino de religião na escola. Então, desde da nossa última Constituição, essa que está em vigor aí, que veio aí do processo de degeneração do governo militar, da ditadura militar, e a instauração do governo democrático, da volta da democracia, tudo isso. Então, essa nossa Constituição da década de 80, ela fala sobre o ensino de religião. E ela diz o seguinte, que o ensino de religião, na verdade esse é o termo, é ensino religioso, ensino de religião, não pode ser, por exemplo, ciências da religião, nem história da religião, tem que ser ensino religioso. Esse ensino, ele deveria ser oferecido pelas escolas e o aluno deveria assistir ele ou não. É, não seria obrigatório, seria facultativo, mas está lá dizendo que tinha que ser. Só que isso gerou um grande impasse. Qual seria o impasse? O ensino religioso deve ser confessional ou deve ser um ensino laico, voltado, por exemplo, à história das religiões, à filosofia das religiões, uma ciência das religiões. Deveria se estabelecer de que maneira? E se fosse confessional, quais igrejas, quais sociedades religiosas deveriam ter a primazia de ocupar aquele horário? Então isso ficou sempre no âmbito de um impasse, né? E é interessante que esse impasse foi tão grande que acabou gerando, por exemplo, a um crescimento de uma área científica, né? Que foi a área da filosofia e das ciências das religiões. Essa área, claro, existe já uma investigação sobre isso já há muito tempo, né? Na América Latina, Estados Unidos, Europa, etc., no próprio Brasil, mas e ganhou muito mais impulso com essa ideia de que, por exemplo, as universidades deveriam oferecer um curso de ciências da religião para que esse curso formasse indivíduos capazes de ocupar esses espaços e fornecer um ensino nas escolas que não fosse confessional, mas um ensino filosófico e científico acerca das religiões, né? Então, por exemplo, nós temos o nosso curso aqui da UFES de Ciências da Religião, ele nasce muito nessa perspectiva e não só na UFES, outras universidades também foram criando núcleos e o curso mesmo de Ciências da Religião, mestrado, né? Ciências da Religião, com essa perspectiva. Mas ficou então sempre no impasse, um impasse, um impasse. E agora, com essa medida aí recente do STF, de certa forma, elimina o impasse, porque diz o seguinte, ó, de o ensino religioso em escolas públicas, e aí é o outro ponto aqui já para fazer o link com a outra questão que eu ia falar, que eu ia mencionar para você, é que é isso aqui, na verdade, uma medida que visa estabelecer um ensino religioso nas escolas públicas, não é nas escolas privadas. As escolas privadas elas já têm, de certa forma, uma maior autonomia nisso, mas nas escolas públicas. Então, esse ensino religioso nas escolas públicas pode ser confessional, pode pertencer, estar sob a responsabilidade de um professor ligado a uma determinada sociedade religiosa. Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto parte justamente desse princípio que eu falei para você, desse conceito, né, dessa esfera na qual a medida do STF foi estabelecida, porque na medida em que ela visa regular
orientar de forma mais precisa o ensino religioso nas escolas públicas, é necessário que a gente pense então o que é o público, é, o que é necessariamente a política, o Estado, esse tipo de coisa. E aí a nossa própria Constituição, ela assume que o Estado brasileiro é um Estado laico, é um Estado é, que é fruto de um processo aí histórico de secularização e que se assumiu com a perspectiva laica. E o que é ser uma perspectiva laica nesse sentido do Estado brasileiro? É ele não assumir nenhuma religião. Não quer dizer que o Estado seja um Estado ateu, por exemplo, que é, os magistrados não tenham que ser necessariamente ateus, os governantes têm que ser ateus, ou que ele não deixe nenhuma religião, nenhuma igreja existir de forma livre e pública. Não é nada disso, mas simplesmente dizer, olha, o nosso Estado, que por muito tempo foi católico, assim, na origem da formação do Brasil, o Brasil era um país católico, tal, toda essa ligação aí com Portugal e a Igreja Católica, mas chegou num determinado momento que não é dessa Constituição agora atual, mas já é um processo bem mais antigo, que o Brasil seria então um Estado laico. E a laicidade, nesse sentido aqui, seria justamente esse tipo de laicidade, de que o Estado não tem uma religião. Porque o processo de secularização, aí é uma outra coisa, ele é muito amplo, né? Então, a secularização não quer dizer simplesmente que o Estado não tenha uma religião, porque às vezes ele pode ter uma religião. Só que aí, nesse caso, é a religião que é submetida ao Estado, não o Estado submetido à religião. Porque no processo medieval é o contrário. As pessoas, às vezes, elas não entendem e acabam falando bobagem. Na Idade Média, são as autoridades políticas, e até o início mesmo dos tempos modernos, são as autoridades políticas que estão submetidas à igreja. A igreja é a grande autoridade que detém o controle sobre tudo. Com o processo de secularização e de origem do Estado moderno, isso se modifica completamente. E aí aquilo que a gente chama de secularização, ela pode ser compreendida na modernidade como por duas perspectivas, que às vezes são distintas. E aqui aquele é o ponto lá que eu falei que se dividia em dois, né? O tópico que se dividia em dois. Veja, porque aí é, a laicidade pode ser simplesmente o seguinte: olha, o Estado ele é superior à Igreja. O Estado não é determinado pela Igreja, mas ao contrário, ele determina como devem ser os cultos, a doutrina e a liberdade das sociedades religiosas ou da única sociedade religiosa que venha a existir. Então, aí nesse caso, você cria uma religião ou uma igreja do Estado, submetida ao Estado, como mais um órgão estatal. Isso aconteceu muito na modernidade, inclusive a reforma protestante ela nasce com essa característica, né? Ela nasce com essa característica de possibilitar a criação de uma igreja nacional para que esses estados se tornassem independentes da influência católica. E você cria aquela igreja nacional completamente submetida ao Estado. Então, veja, é completamente diferente da Idade Média, na qual são as autoridades políticas que são submetidas a uma religião que foi construída, né, historicamente como cristianismo, fruto de diversos processos. Então, do cristianismo, né, que é uma religião que é um processo muito anterior até à própria Idade Média, né, algo que vem lá do final da antiguidade, enfim, não vale a pena retomar aqui. Então, mas o que existia na Idade Média era isso. E aí, com a Reforma Protestante, você abre a possibilidade para o surgimento dos Estados modernos que passam a criar igrejas próprias, que era uma forma de, como eu comentei há pouco, é, barrar a influência da igreja e ganhar mais autonomia. Então, isso é um modelo de laicidade, isso é um modelo do processo de secularização que deu origem aos estados. Um outro modelo é aquele que é muitas vezes entendido como mais tradicional é, e que acabou sendo adotado pela maior parte das repúblicas, das democracias modernas e contemporâneas, né, dessas atuais, que é o seguinte, pelo menos das ocidentais, né,
que é simplesmente entender a laicidade como você não ter uma religião. Então, o Estado não tem uma igreja oficial, não tem uma religião. Não é, e como já é um processo já de construção moderna, como eu comentei para você, não é submetida a nenhuma igreja e também não tem nenhuma religião. Então ele assume um processo que a gente chama de uma perspectiva de uma tolerância civil, que seria o seguinte: ele não tem religião, não tem igreja, mas ele tolera, permite e estabelece que as sociedades religiosas também devam seguir esse mesmo princípio, que é de permitir a liberdade de todas as igrejas, de todas as religiões, de todas as formas de religiosidade, desde que ela não interfira de um modo grave na ordem pública, né? Ou seja, uma igreja intolerante que invade outra sociedade religiosa, como por exemplo o candomblé, para destruir as imagens lá, os utensílios das doutrinas, do culto do candomblé, que como a gente tem visto acontecer sempre. Então isso aí é algo que o Estado aí poderia intervir, porque você tem aí uma coisa, uma violência que interfere na questão social, na ordem social. Mas então o Estado brasileiro ele assumiu essa perspectiva, né? Uma herança antiga da Inglaterra que passava para os Estados Unidos, a própria Revolução Francesa e que chega no Brasil, que é essa perspectiva ocidental mesmo que determina a posição, a orientação geral da maioria dos estados contemporâneos, tá? E o Brasil também, nesse caso, ou seja, voltando só para resumir, ele é um estado laico, fruto desse processo de secularização, ou seja, de retirada de valores espirituais sagrados das autoridades políticas. Então, as autoridades políticas se tornam meramente seculares, ou seja, secular que é preso ao tempo, está preso às vicissitudes do tempo, às mudanças do tempo, é completamente do espiritual que não está submetido ao tempo. Então, você modifica completamente os princípios. O Estado é um princípio secular, temporal, distinto da igreja e das sociedades religiosas, que são questões espirituais, ou seja, completamente diferente da vida mundana do Estado. E por não ter nenhuma religião, ele ao mesmo tempo assume uma posição de tolerância e de dever cívico de tolerância em relação a todas as religiões e as crenças individuais. E aí é que está o grande problema. Então, quando o STF diz que nas escolas públicas deve se ensinar o credo específico, o credo de uma igreja específica, ou seja, a doutrina de uma sociedade religiosa determinada, e não uma perspectiva filosófica, científica, histórica, antropológica, aí vai, das religiões. Então, veja, nessa medida o STF entra em xeque, entra em oposição direta à própria Constituição, aos próprios princípios filosóficos que determinam a Constituição brasileira. Porque você agora vai dizer assim, por mais que o Estado diga, olha, eu não tenho uma religião, ele vai permitir que as religiões se apossem desse espaço. E ao se apossarem desse espaço, queira ou não queira, mesmo não tendo assumido que tem uma religião A ou B, mas vai haver o privilégio de algumas religiões em estabelecer e difundir a sua doutrina mais do que outras. Então, o princípio aí dessa laicidade de que afirma que o Estado não tem uma religião específica fica completamente comprometido, né? Porque eu tenho certeza que nem todas as religiões vão ter acesso a esse espaço público, ok? E uma outra coisa também que fica comprometida é a própria perspectiva da tolerância religiosa, que o Estado também brasileiro assumiria, deveria assumir pelo menos, e isso está justamente fundamentado no que eu falei para você, que eu comentei anteriormente,
Nem todas as religiões, as formas de religiosidade terão acesso à escola, à difusão da sua doutrina, dos seus cultos, da sua concepção de mundo, de salvação, de espiritualidade, enfim, nem a maioria das religiões não vão ter esse acesso. Eu tenho quase certeza que, por exemplo, o Candomblé não teria acesso a isso. Né? Outras religiões, umbanda, espiritismo, religiões orientais, etc., não vão ter acesso a isso. Então, o que a gente vai ter é o Estado assumindo uma perspectiva religiosa. E qual será a perspectiva religiosa? É o cristianismo. O Estado vai dizer isso. Se não em termos de constituição, mas de fato será isso. E aí, quem ocupará essas escolas? Eu tenho quase certeza que serão, na sua maioria, professores ligados a igrejas católicas e uma grande parte também ligada a diversas denominações evangélicas, protestantes e etc. Será ocupado por essas igrejas. Então, voltando, aí você compromete a tolerância e compromete o princípio da laicidade. Depois disso tudo, vou falar a última coisa, que seria por que isso está surgindo, por que esse tipo de coisa agora. Veja, como eu disse, desde a Constituição, né, no final aí da década de 80 até agora, você tinha esse impasse e isso nunca foi resolvido. E por que justamente resolver agora e entrando em contradição com os próprios princípios básicos que norteiam a Constituição? E aí é um outro problema também, aí que seria a terceira coisa que não disse que iria falar, mas só vou deixar aqui enquanto provocação, que na verdade essa medida ela é fruto de um processo de, como é que eu posso dizer, de um crescimento de uma visão autoritária e conservadora na sociedade brasileira. E aí isso está espalhado em todas as esferas, inclusive no STF, na Câmara dos Deputados, nas assembleias estaduais, enfim, está espalhado completamente. E que está também um pouco ligado a uma certa descrença na democracia, uma certa descrença de que a democracia venha resolver as coisas, de que na verdade democracia é um pouco de bagunça e as pessoas estão aí daqui a pouco já chamando os militares para ocupar o poder. Então você está surgindo e crescendo a um nível muito rápido, impressionante, essa opinião conservadora e autoritária. E a gente sabe que todas as vezes que você tem opiniões e governos autoritários, você tem que ter um elemento de moralidade muito forte. E esse elemento de moralidade, na maioria das vezes, ele é fornecido pela própria religião, não simplesmente pelos valores cívicos de amor à pátria, etc., mas também muito pelos valores da religião. E aí você então mistura pátria e religião. Eu tenho uma impressão de que o STF, quando ele aprovou isso, ele está pensando também a partir dessas perspectivas conservadoras, de que é necessário uma religião para acalmar esse povo aí bagunçado, para fazer com que as pessoas se respeitem mais, as coisas estão todas. é, a moralidade está completamente corrompida, as pessoas fazem o que quiser, então a religião tem uma função aí de reeducar as pessoas, vamos deixar que eles vão lá e ensinem os credos específicos. Eu penso que também tem muito disso. E isso aí, claro, seria um problema ainda muito, mas muito maior, porque ele começa a denotar, na verdade, um momento de ruptura desse atual modelo político que a gente tem vivendo, que nós vivemos no Brasil aí já há algumas décadas, né? Parece que ele está chegando, que ele está entrando em processo de degeneração total. E uma das coisas que evidencia isso é essa medida do STF, de tentar moralizar os cidadãos. Então, quando se tenta fazer isso, é porque se pensa que a sociedade está degenerada e é necessário restaurar os valores, a ordem, a disciplina. Também está ligado a isso, né? E aí é só uma provocação, porque o problema então amplia
se eu estiver certo também, né? Claro, amplia para níveis muito maiores. Espero que tenha ajudado. Abraços, estou à disposição. Bom dia.